Olá. Oi, Kátia. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Vou afastar a câmera aqui, porque senão vai cortar minha cabeça. Só mais um pouquinho. Tá ouvindo bem? Tudo bem? Prazer aqui estar te recebendo hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Fica à vontade aí, Kátia, se quiser começar te apresentando, fica à vontade. Obrigada. Estamos aí hoje com um tema, né, bem relevante, que é sobre mães narcisistas, né? Então, quem não segue a Kátia, já convido a estar seguindo aí também. E muito feliz aqui de te receber hoje. Tá, muito obrigada. É um prazer, é meu, de estar, né, aqui fazendo essa live com você. E hoje a gente vai falar de um tema, deixa eu primeiro me apresentar, né? Meu nome é Kátia Liotti, eu moro na Inglaterra, sou psicanalista clínica, cristã, né? E tenho, assim, tido muitos atendimentos com pacientes que sofrem com mães narcisistas, né? Isso realmente deixa elas transtornadas, elas ficam, assim, terrível, não sabe? Assim, muito triste, né? Elas não conseguem resolver nada na vida, ficam em destaque, não se sentem amadas. É muito difícil. Mas hoje nós vamos apresentar aí para o público o que são mães narcisistas. Exatamente, eu ia começar aqui fazendo essa pergunta para ti, né? Quais são as características de uma mãe? Hoje o tema é mãe, né? Mas a gente sabe que existe em geral, são pessoas, né, narcisistas. Quais são essas características? Primeiro eu vou explicar para as pessoas o que é o narcisismo, né? O narcisismo é um transtorno de personalidade. A gente chama de TPN, né? Transtorno de personalidade narcisista. O que é? A pessoa tem padrões assim grandiosos, ela se sente assim o máximo, que ela é melhor, só ela que sabe, né? Que ela é superior a tudo e a todos, né? Ninguém pode ir contra ela, mas, na verdade, isso não é que ela tem uma autoestima. Isso, na verdade, ela esconde uma camada aí atrás, né? Que ela já foi rejeitada no passado, algum tipo de trauma ocorreu na infância que fez com que ela se transformasse numa pessoa narcisista. Isso seria talvez um mecanismo de defesa dela. Uau! A maioria das pessoas que elas têm, né, na verdade, um transtorno, é porque provavelmente isso daí é algo que já acarretou, né, que ela trouxe da sua infância, né? Geralmente ela está com uma vergonha muito grande, né, que fez com que ela falasse, nossa, nunca mais eu quero passar por isso. Então ela usou como um mecanismo de defesa, né, se mostrar superior para as pessoas, para não se sentir ferida. Geralmente são pessoas inseguras, uma baixa autoestima muito grande, né? Parece que não, mas é. Fica à vontade aí, Kátia, se tu quiseres trazer. Você quer fazer algum comentário, não sei o que tu preparou, né? Oi? Você quer fazer algum comentário sobre isso? Não, na verdade, assim, ó, eu não sei o que tu preparou, né, para trazer hoje. No fim, a gente acabou não conseguindo conversar antes, né? Devido à correria. Mas fica bem à vontade, porque, assim, ó, realmente é um bate-papo e eu gostaria que as pessoas interagissem, né? Mesmo as pessoas que vão entrar depois e assistir essa live, elas vão também poder estar tirando as dúvidas delas aí, pode estar contatando, na verdade, pode estar chamando aí no privado a Kátia, ela já trabalha com isso. Eu explico aqui sempre, eu gosto, né? Faço questão de explicar. Recém terminei o curso aí, então estou ainda nessa parte de
atendimentos, recém tô começando aí na parte, né, da terapia cristã, então tudo é válido, porque a gente tem que realmente estar se atualizando, aprendendo, né, estudando, e então quando a gente compartilha esses conhecimentos e conversa com pessoas que já estão em atendimento, né, a Kátia é brasileira, mas está fora do país, mas mesmo assim, são que nem situações diferentes, eu sei que valores e tudo, até questão das consultas, mas é interessante a gente estar explicando, né, até para as pessoas saberem. Eu não sei se tu está acostumada, Kátia, assim, tipo, tu faz o atendimento online ou atendimento presencial também? Online, eu faço atendimento online, né? Eu atendo o pessoal do Brasil inteiro, da Europa, aqui da Inglaterra, Estados Unidos, né? De língua portuguesa. E a gente faz online, é bem confortável, está no conforto da sua casa, se sentir mais à vontade também. E um atendimento muito gostoso. E eu tenho também um diferencial, que eu faço uma sessão de relaxamento muito gostosa, que ajuda a eliminar o estresse, né? Toda aquela angústia e tal, porque tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se expressar. Eu tenho uma técnica que eu uso de um relaxamento. Eu levo a pessoa para um jardim secreto, né? Uma técnica que eu criei, que eu relaxo todo o corpo da pessoa, vou falando, vou dando os comandos com respiração, com aquela música bem gostosa de relaxamento, com sons de água, de natureza. Aí eu levo elas para um jardim secreto, que eu falo que é o jardim secreto de Deus, e lá ela vai ser tratada. Ela vai descer os rios de água viva, vai tomar um banho, vai deixar toda aquela tristeza, mágoa, falta de perdão, ressentimentos, tudo naquela água vai lavar ela. Eu vou levando ela, né, na imaginação, né, no subconsciente, a imaginar isso, isso vai realmente ajudando a pessoa a relaxar e até, tipo assim, desprender, né, de coisas, de traumas do passado. Isso ajuda muito. Esse é um diferencial que eu tenho, que eu criei, que eu acho muito interessante na terapia, né? Não só, assim, de conversar, de perceber as coisas, a gente anota tudo, vai verificando, vai analisando, né, os acontecimentos, mas também eu tenho esse diferencial, que o pessoal gosta muito, que eles se sentem, assim, parece que eles saíram, assim, renovados. Que show, Kátia. Só de falar aí já deu vontade aqui de fazer, né? Em breve estarei lançando para a pessoa comprar online no Hotmart. Eu vou estar preparando um vídeo para a pessoa poder estar fazendo esse relaxamento em casa, né? Você pode fazer antes de dormir, que é muito bom. E quando você acorda, logo quando você acorda de manhã, antes de você trabalhar, acorda 10 minutos mais cedo, põe lá o som, vai ouvindo, vai relaxando, para você acordar o dia bem, né? Tirar aquela ansiedade, aquele estresse. Isso é muito importante. A gente não para poder respirar e para fazer uma sessão de meditação e relaxamento. Porque também você fala, a meditação, às vezes o conceito cristão, né, infelizmente, causando traumas religiosos, né, tem muitas, como é que eu posso falar, crenças limitantes, né, que isso é errado, isso é do diabo. Gente, não é do diabo, tá? Relaxamento é importante, faz bem. Se os filhos das trevas têm mais sabedoria que os filhos da luz, por que você é cristão não vai se tratar, né? Não vai procurar uma ajuda de uma terapeuta, não vai fazer um relaxamento, não vai ter uma meditação. Você pode fazer meditação desde que você use a Bíblia, recite versículos, né? E é isso. Parar com esses conceitos errôneos, né? De que a ciência não pode andar junto com a fé. E pode. Kátia, aproveitando aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta. Em média, mais ou menos assim, se leva, eu sei que é muito individual, vai depender de cada paciente, né? Mas um tratamento, talvez tenha algumas pessoas aqui, ou que vão assistir depois, que elas não sabem, né? Em média, mais ou menos, que tu costuma fazer, que leva, por exemplo, a ter um bom resultado com uma mãe narcisista. O tratamento, né? Não sei qual é a técnica que tu usaria, né, no caso. Vai depender da pessoa, é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não conseguem ver,
né? O problema é que não tem conhecimento do problema, não sabe o que é uma mãe narcisista, acha que aquilo é normal, que é da personalidade da mãe, porque ela é assim, e não tem entendimento disso, né? E também tem aquelas crenças limitantes, porque é mãe, né? Você não pode se afastar, você tem que estar ali, né? Porque a mãe é a rainha do lar, a mãe é aquela coisa imaculada, né? Então, são crenças que, mãe, é lógico, né? Que a mãe que é mãe, a gente ama, a gente dá vida pelo filho, tudo, mas nem todas as mães são assim, infelizmente. Tem muitas mães aí que são, tem vários graus de narcisismo também, né? Tem as mães mais, são narcisistas mais leves, tem as mães mais médias, assim, e tem aquelas que são bem exageram, faz da vida da criança. Que nem já me perguntaram também. Desculpa, posso falar? Geralmente depende da pessoa do tratamento, né? Pode levar de 4 sessões, que vai um mês, uma vez por semana, 1 hora de sessão, ou 2 meses, 8 sessões, 10 sessões, depende do caso. Vai depender da paciente, da maneira que ela está aberta para ser curada, da maneira que ela está aberta para entrar na terapia, né? E a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes tem pacientes que estão grávidas, eu não posso ir mais profundamente, para poder ela não ter um ataque de pânico ali, fazer todo aquele mal para o bebê. Então tem todo um cuidado a ser realizado. Outra coisa também que já me perguntaram a respeito, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês, por isso que eu já aproveitei para fazer essa pergunta também, é que se realmente a pessoa com o tratamento ela melhora ou ela sempre vai continuar com esse, digamos assim, o transtorno, né? Ela vai estar sempre na vida, ao longo da vida dela, agindo dessa forma narcisista. Uhum. Geralmente vai depender da pessoa. Se ela assumiu, o ponto principal de uma cura é quando a gente admite que temos um erro e que precisamos de ajuda. Esse é o ponto inicial. Se você não falar, não preciso de ajuda, isso não é para mim, psicólogo, psicanalista é besteira, não vai resolver nada. E a pessoa está sendo negacionista, não vai querer a cura. Mas o principal método para você conseguir receber uma cura é assumir que você tem um problema e que você precisa ser curado. Quando você toma essa iniciativa, não, eu estou fazendo mal para mim e para os outros, eu estou machucando pessoas que eu amo, elas estão se afastando de mim. Quando você nota, Rita, nossa, eu sou narcisista, eu preciso mudar, porque eu estou destruindo a vida das minhas filhas, dos meus filhos, aí sim, ela pode ter um processo de começo de vida. Agora, se o narcisista não admite, é um negacionista, não quer saber, aí, infelizmente, minha filha, contato zero. Você tem que se afastar, porque senão você vai ficar doente, porque eles são terríveis, deixam as pessoas totalmente doentes. Kátia, se tu quiser acrescentar alguma coisa aí, né? Eu até vou fechar o meu áudio aqui, porque como eu estou num lugar público, eu não sei se está indo barulho para vocês aí. É um pouquinho só, já está andando um pouquinho de eco, mas não é muita coisa, não. Aí eu vou fechar um pouquinho o meu áudio agora, mas daí tu fica à vontade, se tu quiser trazer. Quando eu fizer assim, é para você voltar pro áudio, ok? Quando eu fizer assim, é para Sim, você... não, eu estou te escutando. Você está escutando, então beleza. Então, eu quero falar aqui, ó, sobre 10 características da mãe narcisista, né? Aqui. Elas têm, assim, uma vontade, uma necessidade de admiração, de ser admirada, assim, falar, ai, como você é uma boa mãe, como você é a melhor mãe do mundo, perfeita, maravilhosa. Elas têm essa coisa de ser endeusada, né? Elas querem isso, né? Elas criam fantasias, até mentiras, né? Para poder manipular os filhos ou filhas, né? E sempre tem aquela questão, sempre vai ter o filho de ouro e o bode expiatório. O que é o filho de ouro? É aquele que ela vai, ai, esse meu filho é maravilhoso, ele é tão inteligente, ai, ele é o mais importante da escola, ai, porque ele só tira notas boas. E o filho, que é o bode expiatório, vai ser aquele, ai, você é uma porcaria, olha que letra horrorosa, você não faz nada que preste, ô menina burra, gorda, você tá horrorosa, para de comer, ô baleia! É bem assim. Vocês vão chocar? Vão. Mas é assim que a mãe narcisista tá. Ela não tá nem aí se tá ferindo. Mas ela quer mostrar. E depois ela ainda fala, é pro seu bem. Estou falando isso porque eu sou sincera. Porque seus colegas não têm coragem de falar.
Eu tô falando isso porque eu sou sincera, porque eu quero o teu bem. Por isso que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que você vai conseguir seu filho emagrecer ou seu filho fazer alguma coisa. Super errado. É assim que a mãe narcisista, ela trata o filho. Sem ter a mínima coisa de ter dor, de estar causando dor na pessoa. Não importa, ela quer mostrar ali que ela está no poder, né? Eu vou citar aqui 10 coisas, 10 características da mãe narcisista, tá? Uma, ela é abusiva, tem um instinto superior, ela dita e cria as próprias regras, usando sua posição de poder, ou seja, a mãe, para dominar o abuso de forma verbal, física e especial psicológica, né? Porque eu sou a mãe, eu me dediquei, eu me matei por vocês. Aquela coisa bem dramática, sabe? E quando o filho já começa a criticar, a já fala, não, não é assim, mãe, ela começa, ai, estou passando mal. Ai, me acorde. Me dá, eu vou desmaiar. Ai, o que você está fazendo comigo? Você está me deixando doente. Gente, é impressionante como as mães narcisistas são manipuladoras. Uma coisa que elas fazem muito é fala uma coisa bem assim, terrível, para magoar, vamos supor, ah, esse vestido tá horroroso em você. Você tá parecendo um botijão de gás. Ou você tá parecendo um palito, a Olivia Palito. Que coisa horrorosa, você vai ser desse jeito? Aí a pessoa começa a chorar, fica transtornada porque se sente humilhada por ser a principal pessoa que ela ama. Fala isso dela, como é que ela vai se sentir? Nossa, se minha mãe fala isso de mim, minha mãe. Então eu sou uma porcaria mesmo. Eu sou horrível. É isso que vem o sentimento nas pessoas que sofrem com mães narcisistas. Porque essas pessoas, elas querem ter a empatia, querem ter o amor, querem ter o aconchego da mãe. E são, muitas vezes são pessoas caladas, são pessoas que fazem de tudo pela essa mãe e são as pessoas que são mais humilhadas por ela. Por quê? Porque aquela criança, né, aquela pessoa, ela tem a necessidade de ter o acalento da mãe, de ter o amor da mãe, de ter a aprovação da mãe. E essa mãe narcisista não dá isso para ela, dá muito ao contrário. Então ela faz com que essa pessoa se sinta mal, tenha uma baixa autoestima muito grande, começa a gerar um filho inseguro, uma filha insegura, uma pessoa medrosa, porque ela põe medo em tudo. Ah, não vai não, porque eu vi um sonho, eu tive uma profecia que você vai morrer naquele acidente. Para ela não ir. Manipula de uma maneira e depois fala que não falou. Mãe, você me machucou, você falou isso. Eu? Você tá ficando louca? Eu não falei nada disso, tá maluca? Ai, eu não ia falar uma coisa dessa, minha filha, você tá ficando louca? Eu não falei. Na mesma hora que elas falam as coisas que machucam, e ela vê que você causou um transtorno tão grande que às vezes você tem um ataque de raiva, de fúria, de quebra, de tão assim que você ficou tão magoado, que ela tá ficando maluca, olha como você é descontrolado. Eu não falei nada disso. Gente, é impressionante que eu vejo o sofrimento das minhas pacientes que sofrem com mães narcisistas. É horrível, horrível. A pessoa se sente totalmente incapaz, porque é uma mãe, você tem que ter aquele símbolo de mãe, de respeito, né? Da mãe imaculada, mãe que ali carinhosa, a mãe e tal. E a própria filha ou filho fica com medo de ir contra a mãe, por causa dessa coisa, né? A mãe, a rainha do lar, a mãe, esse estereótipo de mãe. É lógico, nem todas assim, mas vem crescendo bem o número de mães narcisistas. A segunda coisa, ela se acha dona da verdade. Ela pode estar falando a pior besteira, sem o maior senso que for, mas ela é a dona da verdade. Ela sabe tudo. A filha pode ser formada em, vamos supor, em advogada. Você não sabe de nada. Ih, isso daí, essa é faculdadezinha porcaria. Ih, sabe de nada, é burra, não sabe de nada. Ela acha que sabe. É assim. Terceiro, problemas de identidade. A grandiosidade do narcisista se dá pela angústia e sentimento de vazio que ela carrega. Porque ela própria carrega um vazio dentro dela e ela não sabe como lidar com aquilo. O que ela faz? Ela não consegue amar. Então ela busca amor na aprovação dos outros. E ela machucando aquele filho que é o bode expiatório,
né? Faz com que ela se sinta empoderada. E geralmente, que eu tenho visto, é uma coisa assim de um complexo de... como é que eu posso explicar para vocês? Sabe a mãe e o pai, o casal? Quando tem uma filha menina, a menina geralmente é mais dada pro lado do pai. Você sabia que isso pode ocasionar um ciúmes materno pela filha? A mãe, começar a ter ciúmes da filha com o pai, com o marido? Inconscientemente? Isso pode virar um narcisismo? Vocês não sabiam disso, né? Mas, Kátia, eu ia te perguntar exatamente isso. Tipo, esse exemplo que tu tá dando não digamos, o complexo de Édipo invertido. No caso seria porque a filha é mais apegada com o pai, né? E a mãe começa, tipo assim, competir com a filha, né? No inconsciente, competir com a filha, o amor do pai, a atenção do pai. Porque geralmente Sim. quando as pessoas se casam, não tem filhos ainda, é aquele começo de amor, de muito namoro, beijinho pra cá, beijinho pra lá, aquele, né, aquele fogo, tal, tudo. Depois, quando vai passando o período de casamento, vão se acostumando um com o outro, vem o trabalho, cansaço, problemas, tudo. Então, às vezes o casal vai se esfriando um pouquinho, né? Aí vem o primeiro filho. O que acontece quando vem o primeiro filho? A mulher já não tá com aquele mesmo corpo, tá com um monte de coisa, tá cansada, tal, tudo, cuida muito do filho, aí o pai se apega mais com os filhos do que às vezes com a própria mulher. Aí acaba não tendo muito amor, assim, muitas vezes, tal, ficando um pouquinho mais distanciado devido, né, ao cotidiano, tal, tudo. Aí o pai se apega muito com os filhos. A mulher querendo, às vezes, no inconsciente dela, a atenção do marido, o marido vai estar dando para os filhos, começa a gerar ali, né, pode gerar ali um ciúmes da mãe com a filha. Né? Muitas vezes, que eu vejo que acontece muito no Brasil, principalmente em lugar do norte, assim, mas no interior, é incestos, né? E isso também pode gerar um narcisismo na mãe. Do pai, às vezes, por uma criação, né? Sem educação, então, aquele tempo que já acontece de geração em geração, acaba tendo um incesto lá com a filha. Muitas vezes a mãe até aceita, fica quieta, porque depende do marido para sustentar, né? Mas cria, em vez de ela defender a filha, ela fica com a filha. Ou com o amante também, com o novo namorado, com quem for possível. Isso também pode trazer um transtorno narcisismo para a mãe. Tá? Aquela briga de território. Queria ler um comentário aqui, né, da Renata. Ela diz: a síndrome de Electra, as meninas ficam muito mais achegadas ao pai, mas isso é na mesma fase do Édipo. É isso mesmo. Nossa, é uma coisa tão complexa, né? Como é que a gente pode... Eu tenho uma filha. Eu sou muito chata para ela dormir fora, tal, tudo. Se eu ver alguém com graça com a minha filha, vamos supor, se eu tivesse um namorado, eu notasse alguma coisa diferente, eu já falo, peraí, pode cair fora. Minha filha é minha filha, né? Agora, tem mães, não, que, tipo assim, preferem estar com o que a gente chama de partner, o parceiro, do que cuidar dos filhos. Por quê? Porque o parceiro vai gerar um sustento, tal, às vezes ela está dependendo daquilo, e é horrível. Eu não entendo, sinceramente, porque isso ocorre, né? Porque a mãe deveria ser a defensora dos filhos, né? E acaba se tornando uma narcisista. Além desses problemas de identidade, tem uma autoestima frágil. Se você expor o narcisista, sabe como é que o narcisista fica fraco? Quando você expõe ele. Quando você já não fica mais chorando, nem fica coado com os comentários dele. Quando você fala, opa, pode parar, eu quero respeito. Eu não admito que você faça mais isso. Como que você vai vencer o narcisista? Através do amor próprio. Quando você aprende a se amar, saber que todas as coisas que a sua mãe falou para você não são verdades, é o que ela queria colocar em você, que você é um indivíduo que tem capacidade, que tem sabedoria, que tem talentos e que pode se desenvolver, tá? Você começa a construir a sua autoestima. Essa é a maneira, é um dos primeiros princípios para você vencer um narcisista. Porque o narcisista só vai ter força quando ele puder te magoar, ver você chorando. A partir do momento que você não chora mais, não liga mais, ignora, cai fora dele, acabou o poder dele. E tem uma coisa, quando ele vê que você dispensou ele, mandou ele embora, ele não suporta
ser abandonado, ser desclassificado. Ele vai chegar em algum momento, tentar voltar e ter em contato com você. E vai parecer tão legalzinho, tão bonzinho. Ai, minha querida. E eles não pedem desculpa, tá? Narcisista nunca pede desculpa, nunca admite o erro. Fala que não falou, que não era bem assim, que você está distorcendo. E nunca aceita não, né, Kátia? Eles não aceitam não. Não. Não sabe ouvir um não, tem que ser como eles querem. Uhum. Que você sempre seja elogiados, que são os maravilhosos, os bonzinhos, os lindos, os fazem tudo. E você não pode... A pessoa não consegue enxergar, né? Digamos, o defeito sempre, ou quem errou é sempre o outro, né? Uhum. Nunca ele. Nunca ela, né? Digamos, Nunca. a mãe narcisista. Ela nunca erra, é sempre o outro que é o culpado. E provavelmente essa mãe, ela também foi criada dessa forma, né? Ou pelo pai ou pela mãe. Ela deve ter... É um ciclo, né, de gerações que começa a imitar. A mãe, a avó era assim com a mãe, e a mãe começa a ser assim com a filha, e vai. Se não quebrar isso, nossa, vai longe. Precisa ser quebrado. Outra coisa, o número 5, né? O narcisista não tem empatia. Não vou dizer que ele não tem empatia totalmente, né? Ele tem muito pouca. Não é que nem o psicopata que não tem empatia nenhuma, né? O narcisista ainda... Ele sabe que tá machucando, mas ele quer se sentir superior. Tem muito pouca empatia pelas pessoas. Não está muito preocupado se você está... O seu choro, a sua lágrima, o seu desespero é alimento para o narcisista. Se você que está me assistindo aí sofre com uma mãe narcisista, ou um companheiro narcisista, uma pessoa narcisista que só fica te humilhando, te criticando, nada que você faça é bom, nada que você faça é correto. O que eu falo para você, minha querida? Levanta e anda, que nem o paralítico, né? Às vezes a gente precisa levantar e andar. Saia desse marasmo. Para de acreditar em crenças limitantes que as pessoas colocam em cima de você. Todos nós temos capacidade para superar e criar a nossa realidade. Basta você buscar ajuda, entender sobre o autoconhecimento, entender sobre você mesma e seguir uma nova vida. É muito importante. Porque quando a gente está no problema, Cláudia, a gente não vê solução. É como se tivesse um muro no meio dos nossos olhos. A gente só vê aqui o problema. Mas quando você tem o problema, eu só consigo ver o problema, mas o que eu acho? Minha vida não tem solução. Eu vou ter que ficar nesse casamento pro resto da vida. Eu vou ter que ficar dentro dessa casa com essa mãe pro resto da vida. Porque eu sou burra, eu não posso fazer isso, porque ela fala que eu sou incapaz. Quantas pessoas ficam estagnadas por anos e anos por causa de coisas que ouviram, de crenças limitantes? Com certeza. Até porque, né, a questão, Kátia, também religiosa, muitas vezes a pessoa fica ali presa num relacionamento que ela sabe que está sendo, inclusive, tóxico para ela, muito ruim. A tendência é deixar essa pessoa doente também, mas ela não larga porque também tem mais a questão de, além de tudo que ela está passando, ainda tem que estar suportando uma vida, ou talvez empurrando aí com a barriga por causa da opinião da igreja, das pessoas, né? Das suas autoridades aí, pastores. Então, é algo que realmente eu acho bem importante a gente trazer essa questão, porque cada vez mais tem acontecido isso, de ver pessoas feridas, né? Dentro das igrejas. Então, dentro das igrejas, mas parece assim, que são as pessoas que estão mais precisando no momento. Infelizmente, são pessoas despreparadas, né? E dão conselhos errados. Porque tem muitos pastores também, ainda, né? Alguns sistemas aí, digamos que não aceita, né? Inclusive a questão da psicologia. Então, é complicado, porque é verdade, a gente sabe que tem que seguir o que está na palavra, a gente procura, né, seguir a Bíblia, mas é que nem eu escuto muito, né, as pessoas dizendo assim que, nossa, eu já li a Bíblia toda, porque isso, porque aquilo. Só que a gente observa, porque quando a gente começa, eu digo assim, não estou querendo ser, né, repetitiva, mas da outra vez eu falei a mesma coisa. Quando tu começa a estudar, é tão interessante, porque tu começa a ficar até o teu olhar mais, né, observador nessas questões. Então, tu começa a querer fazer uma leitura.
Claro que a gente não pode se apressar em dar diagnóstico, mas a gente já começa a entender e diferenciar algumas coisas, inclusive na gente. Não é só no outro, né? É na gente. A gente começa a observar nossas atitudes. Nossa, qual é a atitude que eu tô tendo, né? Do que será isso? Eu, não, vou investigar. E aí tu começa a ver, né? Isso daqui eu não quero mais, isso daqui eu não quero fazer, isso daqui eu não quero ter essa atitude para mim. Até porque a gente sabe que tudo que a gente faz, os filhos da gente provavelmente vai também, né? Ou pegar do pai ou da mãe. Então eles são, né? Um pouquinho de nós, é o espelho de nós, né? Então as crianças elas observam, mas elas vão com certeza copiar e as suas atitudes vão ficar muito parecidas pelo que a gente faz, né? Não é pelo que a gente fala. Não adianta eu querer falar uma história bonita e dentro da minha casa eu fazer uma coisa diferente. E eu tenho observado muito isso, também me chama atenção, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, aí quer viver uma vida perfeita. É exatamente isso que tu falou também na questão do filho, né? Elogia um filho, o filho é maravilhoso, aí o outro, ela critica. E aí, o que acontece? Tu vai analisar como é que foi a vida dessa pessoa, né? Lá atrás. A mãe também fazia coisas bem terríveis com ela, né? Então, ela acaba levando isso para a vida dela. E por mais que esteja 20, 30 anos dentro de uma igreja, isso não justifica, porque a pessoa ainda não fez uma terapia, não passou por um tratamento, né? Não se permitiu mudar, porque que nem tu fala, ela acha que os outros estão errados, ela que está certa. A pessoa acha que é ela que está certa. Então, assim, aí não vai adiantar só ter Bíblia, né? A gente precisa também procurar, porque eu sou da opinião que Deus, ele deu a sabedoria, ele que deu a inteligência para o ser humano, então não é errado tu procurar o médico, não é errado tu procurar um psicólogo, não é errado tu procurar ajuda no momento certo, né? Deus permite isso. Então as pessoas estão misturando as coisas. Desculpa, porque quando a gente tem uma dor de cabeça, vai lá tomar um comprimido para dor de cabeça. Tá com dor de dente, toma um anti-inflamatório, né? Ou tá com dor na coluna, vai lá no ortopedista. Tá com problema no estômago, vai no médico do estômago, como é que chama? Desculpa, esqueci. E quando tá, né, com vários problemas, aí porque quando tá com problema na cabeça e na emoção, não vai procurar uma ajuda de um psicanalista, de um psicólogo. Por quê? Os preconceitos, porque quem procura isso aí é louco. Não, não é louco não, gente. Todos nós temos problemas. Todas as pessoas têm alguma coisa a ser tratada. E isso, quando você entende o que você está passando, né, que significa os seus traumas, nossa, sua vida dá uma melhorada muito grande. Porque às vezes você está passando por aquilo e às vezes está maltratando outra pessoa, está falando da outra pessoa, sendo que o problema está em você, né? Na psicanálise se fala isso. Quando eu falo de alguém, não é sobre o outro, é sobre mim. As pessoas entendem isso. E muitas vezes a gente, que nem fala assim, o que adianta você estar dentro de uma família, dentro de um casamento, por exemplo, né? E seus filhos sofrendo, vendo aquilo todos os dias, sendo que aquela pessoa nunca vai mudar, porque ela não quer mudança, ela te trai, te humilha, te xinga, e você está ali para poder ter uma família doriana, a família perfeita. Ou por causa de condições financeiras, gente, e fica pensando, nossa, se eu sair vou passar fome, se eu sair meus filhos vão passar fome. Faça um plano, faça coisa, sabe, na hora que o dito cujo lá está trabalhando, vai vender bolo, faz alguma coisa, vai procurar um trabalho, vai fazendo um curso online de graça, vai fazendo as coisas escondidinha, fecha a boca, vai se planejando para sair. Se a pessoa é muito violenta, você tem medo que vai acontecer alguma coisa, que vai te matar, vai fazendo um plano, não conta a tua vida para ninguém, assim, para muita gente, procura um profissional, tenta mudar de cidade, vai economizando, sabe? Vai para outro lugar, tudo tem jeito. A gente fica, às vezes, dando desculpa falar, mas é verdade. Muitas vezes a gente dá desculpa para ficar presa naquela gaiola, sendo que Deus tem muito mais pra gente. Mas às vezes a porta que nem eu, que não tá aqui, tá. Que nem às vezes a gente tá assim, preso dentro de uma gaiola, de que parece que tá tudo confortável ali, mas tá um inferno, é uma gaiola dourada, né? Tá um inferno, sendo que, tipo assim, tá aberta já para você voar. Você só precisa levantar a tampa e sair. Porque muitas vezes a gente fica esperando a ajuda dos outros, e a ajuda vem de nós mesmos, através de Deus.
Deus nos dá força para fazer as mudanças. Basta a gente dar o primeiro passinho. Não é fácil? Não. Mas cada passinho que você vai dando para cair fora, Deus vai te fortalecendo, vai te fazendo uma nova pessoa. E um dia, aquele problema que você passou vai servir de acalento, de ajuda para outras pessoas. Eu creio, sabe, Kátia, que é bem assim mesmo, porque tudo, né? Tudo o Senhor permite, é porque Ele tem um propósito. Então, em tudo, né? Eu vejo isso, é algo que marca, né? Porque a gente só pode, inclusive, ajudar o outro quando a gente passou por uma situação. Uhum. E até mesmo no curso, né, da terapia cristã, é falado sobre isso. Eu posso ir até onde eu fui. Eu posso ajudar o outro naquilo que eu vivi, né? Naquilo que eu vivenciei. Tem coisas que eu posso ter a técnica. Eu sei porque eu estudei. Mas tu não vai conseguir, porque a pessoa, ela tem, né? Ela que tem o poder, apesar dela não saber. Muitas vezes ela não sabe, ela vai precisar de ajuda. Porque a autocura está nela. Ela precisa se autocurar. Ela tem que trazer, né, a sua mente, o que ela precisa realmente tratar. E aí a gente vai estar ali auxiliando essa pessoa. Vai estar ali indicando, né, digamos assim, claro que baseado à luz da palavra também, porque tem pessoas que, eu digo, eu nem quero entrar nessa questão, porque tem algumas pessoas que meio que, né, confronto, assim, que não concordo, até porque a questão da palavra, né? Mas Desculpa, eu queria até colocar uma coisa aqui, que eu acho que é muito importante. Eu vivo fora do Brasil há mais de 20 anos, uns 22 anos, eu acho. E eu aprendi muita coisa quando eu vim para a Inglaterra. Eu quero falar uma coisa para vocês que pode até chocar, tá? Mas geralmente países de terceiro mundo como o Brasil, países hispânicos perto do Brasil, da América Latina, países da África, talvez Índia, eles têm um certo tipo de mentalidade de poder. Tipo assim, você quer menos, tem que estar em cima do meu poder e você tem que fazer tudo que eu mandar. Entendeu? Até mesmo dentro das igrejas no Brasil, eu noto isso, né? Eu fiz curso de teologia aqui, eu estudei tudo, e aqui é muito diferente. Aqui o pastor não manda na gente, o pastor não fica dando palpite na nossa vida. A gente tem que aprender a ser independente, maduro, não mais beber na fé, tomar leitinho, comer carne mesmo, aprender a resolver seus próprios problemas, ter maturidade. Você não vai chegar no pastor. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu fui pedir um conselho para o pastor em inglês. Ele virou para mim e falou assim: quantos anos você tem? Você não acha que você já é mais, assim, já é uma mulher adulta, madura, para tomar suas próprias decisões? Você não tem que pedir conselho para mim, você tem que colocar na balança os prós e os contras, fazer a matemática e ver se você pode fazer ou não e pedir a direção de Deus. E Deus vai falar dentro do seu coração, né? Só que a gente foi criado no Brasil aquela coisa, que o anjo da igreja, o pastor, que a gente tem que estar ali, abaixar, e sabe, tudo que ele fala a gente tem que aceitar. Não, gente, você tem que estudar, entender o que é a Bíblia, para não sofrer traumas religiosos, né, com crenças limitantes, que às vezes é a opinião do pastor, né, sobre um tipo de assunto, é a opinião dele, ele vai lá e usa como se fosse a Bíblia falando para você fazer aquilo, para você ser daquele jeito, sendo que é apenas a opinião da ideia dele, a Bíblia não fala sobre aquilo. E se você não tem um conhecimento da palavra de Deus, não sabe como Deus é, que o nosso relacionamento tem que ser entre nós e Deus. A cruz é apenas uma ponte. Eu não tenho que ficar pedindo opinião. Desculpa, perdão, pode ser que vai chocar a gente, mas é verdade. Nenhum país de primeiro mundo a gente fica correndo para o pastor e perguntando: pastor, eu vou comprar um carro. O senhor olha se eu compro verde ou vermelho? Você que vai dirigir o carro é para você trabalhar, para você fazer. Você tem que ver se o carro é econômico, se o carro vai gastar, se você tem condições de pagar o carro. Não é negócio de ser. A gente faz. Tem religiosidade para tudo. É muito religioso. E não é assim. A gente tem que ter racionalidade, saber escolher as coisas. Deus, eu estou precisando fazer isso. Funcionática. Tá bom, eu faço a matemática. Ó, se eu comprar esse carro, esse é caro. Vai me dar mais gasto com gasolina. Eu não vou poder pagar a prestação, não vou ficar com dívida, não vou conseguir pagar. Esse aqui é mais barato, mas funciona bem, tal, não sei o que, tal. Essas prestações eu vou conseguir pagar. Então, eu vou comprar
aqui, Deus abençoe aqui, muito obrigado, vamos lá, e compra o carro. Não tem que pedir, vou orar, para abençoar. Se você compra um carro, da nota, tem que me chamar para dentro. Gente, você olha para sua casa, chega lá, Senhor, muito obrigado pela essa casa, muito obrigado por você me deu a oportunidade, o Senhor abençoe essa casa, está abençoada. O nosso relacionamento tem que ser direto com o Pai. O único intercessor que nós temos mediador é Jesus Cristo. Então, as pessoas gostam de tornar os membros muito dependentes, né? E isso está errado. É isso mesmo. A Renata que comentou, né? Religiosidade. E aí colocou aqui paternidade, pai póstulo, né? Cria-se uma dependência emocionais desses pais, né? Pastores na fé, o pai na fé, que são os pais póstulos, né? Ó, a Silvana colocou aqui, seja bem-vinda, minhas lindas do projeto aí, a Silvana, a pastora Juda, a editora, sejam bem-vindas, olha que honra ter elas aqui comigo e conosco, na verdade. Ela colocou aqui, eu nasci para essa liderança pastoral. Amém. Exatamente isso, a Silvana é um relacionamento pessoal e direto com ele, posição do filho. Então ela colocou assim, ó, um relacionamento pessoal e direto com ele, né? Posição de filho. O pastor está ali para pegar a palavra de Deus, para pregar para aquelas pessoas que estão começando, né? Tá discipulando, ajudando no crescimento bíblico, porque senão, não estou falando mal de pastor, não, estou falando que senão a gente sobrecarrega os nossos pastores. E pastor não tem que ficar sobrecarregado. Não tem. Tem que saber direcionar trabalhos na igreja, né? Tem as pessoas que vão ajudar o pastor, porque senão todo mundo ali fica em cima do pastor e o pastor vai ter depressão, vai ter estresse, vai ter ataque cardíaco, porque é muito trabalho em cima dele. E ele não precisa disso. A gente está ali na igreja para estar em comunhão, para fazer a obra de Deus, levar comida para os pobres, ajudar quem está precisando, levar a palavra, levar um crescimento espiritual como ser humano. Mas não tem que ficar toda hora, pastor, faço isso, pastor. Não. Você vai lá assim, olha, você quer uma bênção do pastor? Beleza, vai lá, ele vai lá, abençoa. Não tem problema nenhum com isso, mas você tem que aprender a crescer emocionalmente. Você tem que saber ser um líder também, né? Não é só ficar dependendo dos outros, comendo leitinho, passa 10, 20, 30 anos na igreja comendo leitinho. Não, a gente tem que amadurecer na fé. Né? A pessoa tem que ter essa moral, se sim ou não, e pronto. E por isso que às vezes muitas pessoas saem machucadas, porque ficam dependendo, às vezes faz tudo lá, obedece, e fica ali e tal, não sei o quê. Aí quando tem uma decepção, por quê? Porque causou uma dependência emocional, né, na igreja do pastor e tal, e não sabe se lidar com isso, não sabe como viver com isso. É que o que acontece também, né, Kátia, é que a maioria das pessoas, elas só vão, eu vejo isso assim, né, até mesmo, eu falo por mim, sabe, no início, logo que eu me converti, e aí devido a morar longe da igreja que eu congrego, então às vezes a gente ia menos do que deveria. Uhum. Mas a gente nunca deixou de buscar Deus, sabe? No sentido assim, eu ia inclusive visitar com autorização do meu pastor, quando eu não ia na minha igreja, eu ia noutra, perto da minha casa, próxima da minha casa. Mas assim, é algo que tem os dois casos, né? Ou é uma dependência do pastor, ou é também aquela pessoa que ela não procura ler. No início a gente ficava, tudo perguntava pro pastor, tudo, né? Até que um dia ele também falou exatamente isso aí que tu falou. Agora vocês podem caminhar com as próprias pernas de vocês, agora vocês já têm um tempo de casa, já conhecem, né? Só que na verdade o estudo da palavra a gente tem que buscar sempre, porque senão a gente vai ficar comendo, né? A gente vai ficar ali sendo alimentado pela mão dos outros. E a gente não pode, porque a partir do momento que a gente começa a entender, começa a ler a palavra, a gente começa a ver, inclusive, que o que eles não, eu digo eles, não necessariamente os meus pastores, eu digo eles em geral, alguns pastores e alguns sistemas aí, né, porque é uma doutrina que eles têm, que tem algumas coisas que são taxadas e tem que ser aquilo e pronto. Então, cada caso é um caso, porque se tu for buscar realmente no que está na palavra, né, claro que no fim a gente fugiu um pouco, né, porque é gostoso mesmo, a gente começa a conversar
eu acabei fugindo aqui e indo para um outro assunto. Mas Mas também tem líderes narcisistas também, né? Que sim, mas abusam é isso que eu dos quero seus dizer. servos, tudo. Esse tema acaba acontecendo também dentro das igrejas, né? Não é algo assim, a gente falando aqui, acabamos conversando e tal, e fomos para outro rumo da conversa. Mas eu tenho certeza que vai ser importante, porque a gente observa isso. A gente tem, né, muito isso, que as coisas estão muito veladas. Então, me chamou a atenção, até inclusive, né, ontem mesmo, eu digo assim, às vezes tu é tão tocada, não precisa ser somente na palavra. É claro que a palavra, ela toca demais na gente, mas eu digo, às vezes, um louvor que tu escuta, né? Jesus está voltando. Então, a gente fica pensando assim, poxa, tantas coisas acontecendo e as pessoas estão se perdendo aonde? É que nem dizem que as crianças estão se perdendo dentro da sua casa. Não precisa, antigamente era na rua, né? Porque os filhos da gente não podiam ficar até tarde na rua, né? É perigoso. Só que agora é o contrário. As crianças, se não cuidar, elas estão se perdendo dentro de casa. No celular. A gente tem que estar vigiando cada vez mais. E é a mesma coisa essa questão da igreja. As pessoas estão indo na igreja, mas para quê? Aí eu me pergunto também, né? Quantos casos que a gente está vendo que a pessoa está sofrida dentro da igreja, está vivendo uma vida que as pessoas querem botar a goela abaixo. Não, a gente não pode viver, eu não acredito que Deus queira que tu viva uma vida de mentira, de aparência, né? De repente está dentro da igreja ali e está vivendo de aparência. Por quê? Porque quer seguir um sistema, quer seguir algo, uma doutrina. E cabeleireiro da folhinha. Coloca dentro de uma caixinha, né? Querem colocar ali do jeitinho, esse é o jeitinho certo, é o que deve ser, mas muitas pessoas estão se terminando. Se fosse assim, né, não acontecia. E muitos casos, inclusive de pastores, que estarem aí se suicidando. Então, é para te ver como é importante, né, cada vez mais. Outro dia eu estava falando com o professor, eu estava dizendo para ele, eu acho que a gente tem que fazer campanha mesmo, cada vez mais as pessoas procurar fazer a terapia. Porque quando elas, né, o quanto que isso muda na vida da gente, a gente transforma. Investir nisso, né? Pagar mais terapeutas para igrejas, para lugares públicos, para as pessoas se curarem emocionalmente, porque precisam realmente, né? Quantas pessoas estão dentro de casa são uma coisa e na igreja são outra, né? Quantos homens maltratam suas mulheres, humilham dentro da igreja o diácono, o pastor, o servo, o irmãozinho é bonzinho com todo mundo, mas dentro de casa é inferno. O que é isso daí? Tem problema de personalidade. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E as pessoas, hoje em dia, eu vejo que, assim, que eu percebo, principalmente assim no Brasil, em alguns lugares, um cristianismo muito diluído, né? Um cristianismo onde as pessoas mentem, roubam, fornicam e não estão nem aí, estão lá. Aleluia! Seja abençoado! E com a vida podre. Como é que a pessoa tem coragem de subir no altar com a vida toda machucando pessoas, tendo relacionamentos ilícitos, desrespeitando pessoas, com a mente podre, todo destruído e está lá querendo ministrar, aparecer e precisa ter conserto. Nós somos nos últimos tempos, né? Então a gente vê que realmente o amor de muitos está desfriando. Você lembra que nos anos 80, 90, mais ou menos até por meados de 2000, as pessoas tinham mais amor, a gente tinha discipulado em comunidade dentro da igreja, a gente ajudava um ao outro, levava para casa e cuidava, e lá discipulava, ligava para saber como é que estava, e hoje em dia não tem mais isso. A pessoa está lá morrendo com depressão, ninguém está vendo a cara da pessoa ali, mas a pessoa está preocupada ali, ó. Oi, tudo bem, irmão? Fala tudo bem só por tudo bem, porque não quer saber se tá tudo bem ou não mesmo, na verdade, né? Tá tudo bem? A pessoa, não, eu não tô bem. Tá beleza, então, tá, tchau. Não, e ainda quando não pergunta, o Espírito Santo mostrar, olhar no rosto da pessoa, aquela pessoa tá precisando de uma palavra, e aí a gente se preocupava muito com o outro, de levar o evangelho, levar o amor, de trazer a cura pro outro. Hoje em dia, não, né? Eu quero meu carro, minha casa, o coach do... Né? Tu não pediu ajuda.
Uhum. né? Tipo assim, não tem como... Não, eu digo assim, muita preocupação em querer o cargo, né? Tem Uhum. pessoas que estão tão preocupadas em liderança e querer participar ali da liderança, mas daí quando tu precisa, ou a pessoa observa, eu vejo assim, né? Se a pessoa observa que tá alguma coisa diferente, poxa, vou chamar lá o irmão e a irmã, o que que tá acontecendo? Mas não, mas não procuro ajuda, tipo assim, né? Até foge, né? Pra poder. Ih, lá vem ele. Ih, não quero lidar com isso, não. É, É ó a pedra de triste. tropeço. É. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sempre fui aquela pessoa que me preocupei com os outros. Eu olhava para a cara da pessoa, já o espírito me mostrava ali. Ih, que ele não tá bem, não. Que tá... Até me mostrava assim, muito mais além do que estava passando, né? Eu sempre tive esse dom, assim. E eu sempre ia lá nas pessoas abraçar, falava, o que que você tem? Não, vem aqui conversar comigo. Pode falar, você não tá bem. Aí a pessoa conversava, tal, eu orava junto, tal, tudo. Até hoje teve pacientes que eu fiz, que eu atendi no estágio, né, que foram gratuitos, e até hoje eu mando mensagem, aí, como é que você tá? Aí, ó, fica firme, não sei o que, as meninas, ai, não tô bem hoje. Olha, lembra aquele exercício que eu te passei, continua fazendo, mantenha-se firme. Eu não consigo deixar. Porque eu sei que no momento que a gente mais precisa, às vezes não tem quem fale, né? Desculpa. Tô com alergia aqui do pólen. Ah, Tranquilo. Isso faz parte, acontece. Sabe que teve uma fase, foi logo depois da pandemia também, né? Comecei a fazer as lives, guria, eu tinha um acesso de tosse, eu não tinha ideia. Eu teve vezes que eu tive que realmente, assim, ó, eu tive que interromper, porque eu não parava de tossir. é porque Mas faz parte. nós estamos na primavera e tá quente. Hoje não tá tão quente como ontem, mas já tô com calor. Tá um quente muito abafado. Aqui na Inglaterra, minha filha, quando faz calor, é um calor terrível, assim, que é tipo assim, 30 graus, mas como se fosse 50, a sensação. Meu Deus. Porque as casas não têm alojamento, assim, são feitas para manter o calor, né? Por causa que o inverno é mais longo aqui, né? A gente tem pouco tempo de verão, e está muito quente, e solta muito pólen da grama, das flores, tem muito verde aqui. Então, traz alergia esses pólens. Eu sou alérgica, minha filha tem um asma, sou uma alérgica. Então, a gente fica com o nariz escorrendo, meu nariz até inchado, de tanto que eu tô suando essa semana toda noite, com o nariz entupido, e tosse, por causa do pólen. Aí tem que beber muita água. Mas, voltando ao assunto das mães narcisistas, senão a gente se perdeu aqui. Que bênção. Aqui, ó, elas não admitem culpa ou responsabilidade, né? Geralmente assim, nunca é culpa delas, nunca elas que feriram, nunca elas que fizeram nada, né? Elas nunca pedem desculpa e quando cumpre, também não promete não cumpre. Você fica sempre esperando uma dessa coisa. Monopoliza os recursos financeiros. Ai, por isso tem que ajudar a mãe está precisando. Às vezes a filha está lá, passando por dificuldade financeira, mas a mãe fica pegando tudo que ela pode dela. Sem dó, sem saber se a filha está precisando, ou o filho, ou nada. Você sabe que tem umas frases assim muito... que as mães narcisistas falam demais, né? Umas frases que elas usam muito, que nem... Tipo, como você é egoísta, você só pensa em você quando o filho não quer fazer o que ela quer. Você sempre foi chata, por isso que ninguém gosta de você. Uma frase muito usada por elas. Você não valoriza nada que eu faço para você. Quer roubar o seu pai de mim? Lembra aquilo que a gente falou no começo? Quer roubar o seu pai de mim? É, é culpa sua que eu sou infeliz, que o seu pai me traiu, é culpa sua. Nossa, gente, como eu vejo isso nos consultórios. É muito forte. Só tive você porque o seu pai me estrupou. Oh, estuprou. Desculpa. Gente, olha que coisa horrível. Nossa, isso é muito pesado. Você só, você só causa desgosto. Aonde foi que eu falhei como mãe? Você é sensível demais, exagerada e chora por qualquer coisa. Quer dizer, ela machuca a filha, quando a filha entra em desespero, ou o filho, ela machuca demais. E o que mais magoa são as comparações que fazem entre irmãos, né? Entre o irmão de dourado, lá o alecrim dourado, para o outro. E isso faz com que a mãe narcisista esteja criando outro filho narcisista.
Porque aquele alecrim dourado ali, que está recebendo os elogios, começa a humilhar o outro. E acha no direito de humilhar os outros. Como eu já vi casos de filhas de mães narcisistas que têm irmãs ou irmãos narcisistas. Porque aprendeu com a mãe e faz a mesma coisa com a pessoa sofre. Enquanto você não sair desse ciclo, você não é curada. Você tem que sair desse meio. Porque eles são tóxicos. Eles são tóxicos e vão te fazer ficar quebrado. E depois é você que é fraca, você que é doente, você que é descontrolada, você que é isso. Eles te provocam de uma tal maneira até você se descontrolar. Quando você se descontrola, tá vendo? É uma louca mesmo. Olha que descontrolada, que louca. É louca. É isso. E a pessoa fica achando, nossa, eu vou ter problema mesmo. E a pessoa, se ela não sair daquele meio ambiente que ela tá, ela vai ficar doente. Tá, mas para a pessoa em si, Kátia, tem solução? Para a pessoa. Como eu falei, se ela admitir, que ela, quando ela vê que ela tá machucando, perdendo aquelas pessoas que mais amam, né? E ela admitir, pô, tô fazendo coisa errada, isso não tá legal, eu tô machucando minha filha, eu não queria isso, né? Ter essa consciência e falar, eu preciso mudar, aí sim tem jeito. Mas se ela não achar que tem que mudar, que ela tá certa e você sempre tá errada, aí fica difícil. Tem que admitir o erro e admitir que precisa de ajuda. E a melhor coisa que você faz é se afastar. Sem culpa, gente. Eu sei que vocês ficam culpados porque é minha mãe e tal, mas tem que afastar. Porque senão ela vai te deixar doente com a doença dela. E tem pessoas que, infelizmente, vão morrer daquele jeito. E até mães narcisistas cristãs, que vão na igreja, oram, é legalzinha com todo mundo, é a diaconisa boazinha, é a pastora boazinha, que ama todo mundo, abraça todo mundo, mas não abraça o filho. Não abraça aquela filha, tem competição com a filha. Eu conheço um caso, que eu vou citar aqui, de uma mãe, que a filha tinha 3 irmãos, né? Era a filha mais velha, amava muito a mãe, e ela descobriu... O pai já não estava morando junto, já estava dando os pulinhos fora. A mãe não queria admitir. Um certo dia, esse pai levou os filhos para passear, e essa filha mais velha, que tinha mais ou menos uns 8 anos, percebeu que a mulher que estava junto no passeio tinha alguma coisa com o pai dela, né? Essa pessoa chegou em casa, foi contar para a mãe. Parece que o pai ouviu, voltou e falou: o que você está falando aí? Ela falou assim, ela falou para a mãe: mãe, eu preciso te contar uma coisa. O pai ouviu, voltou da porta e falou: contar o quê? Essa menina foi muito esperta, né? Falou: nada, que o passeio foi bom, o senhor comprou sorvete, a gente gostou, tal. O pai foi embora, falou: então beleza. Porque o pai ficou meio assim, né? Apreensivo. Foi embora, dava desculpa que dava fora, a mãe não querendo ver a situação da realidade, a filha contou: mãe, o pai estava com a amante, tal, aconteceu isso, isso, isso. A partir daquele momento, a vida da menina se transformou. A mãe começou a atacar ela verbalmente, tal, tudo. O pai foi embora, teve brigas, muitas confusões. Aí o pai deixou passando fome. Foi uma infância. Ao mesmo tempo que aquela menina ia acalentar a mãe também já descontava toda aquela raiva da separação na filha, né? E porque a filha era mais cheinha, mais gordinha, e a amante do pai era mais gordinha, olha só, demorou para essa menina entender, depois de uma fase adulta, por que a mãe só ficava acusando que ela era gorda, que era isso, ela não conseguia controlar a comida, porque ela era atacada muito nessa área. Por quê? Porque depois de fazer terapia, de entender, ela entendeu que o subconsciente da mãe, naquela época, porque foi a filha que contou, a mãe criou uma versão, porque a filha contou, mostrou a realidade nua e crua, a filha foi a culpada do divórcio, sendo que já estava, entendeu? Que a mãe só não queria ver. Então ela começou a acusar essa filha mais velha de como assim, inconscientemente maltratá-la por ser aquela filha que foi trazer a verdade à tona. Então essa mãe humilhava essa filha, chamava de retardada, de gorda. Essa menina é burra, não quer estudar. E a menina tinha problemas de dislexia, TDAH. E a mãe era uma menina amorosa, que amava a mãe, fazia tudo para a mãe. Tinha uma irmã mais nova. E essa irmã começou a ver essa mãe falando desse jeito com essa menina, começou a se tornar uma narcisista também, começou a maltratar essa irmã, entendeu? Humilhar essa irmã. E essa irmã mais velha, ela cuidava de todos eles. Sempre estava do lado da mãe, sempre estava querendo o amor da mãe. E essa mãe sempre puxava ela longe, entendeu? Quando via que ela estava mal, que estava chorando,
Essa menina até teve crise de suicídio com 8 anos de idade, até a vida mais velha dela, né? Passou uma adolescência muito com conflitos. Até ela ter que sair daquela casa e morar para outro lugar, para poder se separar. Porque senão, essa menina ficou traumatizada por muitos anos. Só depois, quando ela estava mais velha, já uma mulher adulta, já com mais de 30 anos, 40 anos, que ela descobriu a psicanálise, tudo, foi trabalhando nela, foi né, se construindo, que ela entendeu a realidade das coisas, foi começando a melhorar. Só que todo esse período de tempo que ela não sabia convivendo desse jeito, com a mãe só acusando, jogando, falando coisas terríveis para ela, o que aconteceu? Ela deixou de viver, de melhorar a vida dela, porque ela viveu num ciclo por muitos anos, sem saber do autoconhecimento. Se ela soubesse do autoconhecimento nova, na adolescência, a vida dela tinha sido muito, muito melhor. Hoje ela está vivendo uma plenitude grande. E a vida dessa menina podia ter sido melhor. Ela não podia ter escolhido até casamentos, né, relacionamentos abusivos, que humilhavam, que não tinham nada com ela. Ficou muitos anos nesse tipo de relacionamento. Por quê? Porque ela não entendia isso. Ela tinha sempre aquele anseio de depender do amor dos outros, de aprovação dos outros, porque ela não teve da mãe. Por ignorância da mãe. E a mãe era uma mãe que era boa para todo mundo, mas com ela. Tanto é que essa pessoa me contou que ela hoje ela tá bem, né, tudo. E quando alguém fala assim, eu vi sua filha na internet fazendo alguma coisa, ixi, não liga não, deve estar falando besteira, ela é meio louca mesmo, não sei o quê. A pessoa vai falar bem, ela já tá falando que é ruim, né? E é uma pessoa que não vai mudar, já tá uma senhora, ela continua daquele jeito, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Aí fica complicado, porque em vez de a pessoa estar aqui nessa terra para melhorar de vida, para começar a ser um ser mais elevado, né? A gente está aqui para evoluir, para uma evolução, não é para ser feliz, não, gente. Nós estamos aqui nesse planeta, Deus nos colocou aqui para nós evoluirmos como pessoas. Sermos pessoas mais amorosas, mais compreensivas, menos jogadoras, pessoas que amam, que trabalham, que, sabe, desprendem, colocam o amor de Deus ali, que sejam. Nós somos semelhanças de Deus, semelhanças, parecidos com Deus. Nós devemos ser parecidos com Deus. E nós estamos saindo dessa primícia, usando egoísmo, narcisismo e várias outras coisas. Em vez de se tornar seres que evoluem, né, seguimos os mandamentos, que é o principal deles é o amor, que é amar a si mesmo, como você ama o seu próximo, né, não matar, não roubar teus princípios morais. E a gente acaba sendo esse ser que é egoísta, busca seus próprios interesses, não está nem aí de machucar ninguém. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja, estão lá louvando, até chora. Meu Deus. Como é que é? Uma música lá. Estou aqui, te amo, Deus, te amo, Deus. Esse louvor me tocou. Aí tá lá, maltratando os outros. Você não presta, sai daqui! Isso aqui, bate na cara, no telefone, e não ouve as coisas, não aprende a ouvir, e já vai distorcendo as coisas. Assim é o narcisista. Ele distorce tudo que você fala. 2 minutos conversando com ele, parece que você xingou ele de tudo que é nome, sendo que você falou. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? O quê? Tá perguntando o quê? Você tá me desejando mal? Porque não ouvem, não querem ouvir. Já vão maquinando pensamentos destrutivos, tóxicos dentro da cabeça. Infelizmente. Desculpa, falei muito. Capaz. Kátia, olha só. Não, fica à vontade, fica tranquila aí. Eu não sei se tu quer concluir. Eu tô ficando sem bateria. Eu acho que depois nós vamos ter que dar continuidade na live, que eu não vou conseguir ficar até o final. Tá. Então, o que eu aconselho, assim, você que está sofrendo com marido, mães, narcisistas e tal, a primeira coisa que você tem que procurar uma terapeuta. Se você é cristão, procura uma terapeuta cristã, que ela vai te ajudar dentro da palavra, tá? Segunda coisa que você vai fazer, dentro da terapia, ela vai trabalhar a sua autoestima, né? Trabalhar as crenças limitantes. Mostrar que tem jeito, sim. Que você não é aquilo que você ouviu a vida inteira e foi humilhado. Você vai aprender a perdoar a tua mãe e deixar ela para lá. Você pode ajudar ela até às vezes financeiramente, que às vezes os filhos ajudam, precisam, mas isso não quer dizer que você tem que conviver. Vai ter que ter um afastamento disso. E você vai ter que aprender a se impor. Porque tudo bem que ela é mãe, a gente tem que honrar nossos pais. Por isso que a gente não tem que perdoar e não ter ódio.
mas também não significa que a gente tem que conviver junto e aceitar as humilhações do narcisista. Isso vai ser trabalhado, né, na terapia, e você com certeza vai conseguir se sair. E quem sabe, né, essa narcisista caia em si e queira fazer uma terapia, assuma que ela tem um eu, que ela precisa ser tratada também, descobrir de onde que entrou esse narcisismo, talvez que nem eu te falei a comparação, né, de ciúmes entre o pai com a filha, que eu vejo muito casos, e trabalhar isso e ser uma pessoa melhor, se desenvolver e, né, trazer uma paz interior que todos nós precisamos. É isso. Kátia, quero te agradecer aqui. Em breve aí a gente entra em contato de novo, daí a gente vai fazer com bastante calma. Hoje não deu tempo, né? Tava meio corrido aí. E agora eu tô ficando sem bateria. Mas te agradeço. Uma coisa para vocês. Mês que vem, em mês de agosto, estarei lançando um livro com 21 escritoras, que vai ser um pouquinho de história de cada mulheres, de histórias que elas venceram, né? Tudo um livro muito interessante que chama-se Minhas Digitais pelo Mundo. Tá? Esse vai ser um com 21 escritoras, vai ser lançado em São Paulo, tá? Ali na Rua dos... desculpa, na Avenida do Cursino. Tá? No dia, acho que 26 ou 27 de agosto. Depois eu coloco as informações no meu site. E eu também estou lançando um livro que fala sobre autoestima, que é 10 segredos para ativar o seu amor próprio, que vai ser lançado logo mais ali no Hotmart, tá? É um livro bem facinho de ler, tá? Um e-book que vai te ajudar a entender e a melhorar sua autoestima. Fala ali sobre relacionamentos tóxicos e como você ativar o seu amor próprio. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Queria muito agradecer a Cláudia pelo convite, que Deus abençoe vocês, sigam eu aqui, a Cláudia aí, e para mais informações que eu espero que a gente possa estar fazendo mais live juntos. Amei fazer a live com você. Com certeza. E aí a gente vai continuar ali ainda conversando, se Deus quiser. Eu vou te chamar lá depois, que eu já tinha citado, né, a questão do livro também. Agora, em 8 de julho, a gente está lançando também um livro aí de coautoria, né? Faço parte com outras meninas. E, com certeza, aí eu quero estar te fazendo esse convite também. Será que não quem sabe está vindo. Será que não? Também. Livro? Eu acho que eu cheguei a comentar contigo, não cheguei, a respeito do livro das terapeutas, que eu quero incluir aí. Provavelmente lá para setembro, daí. Aí... depois você me fala, a gente coloca lá no Instagram também.